Hola, saludo a todos que estão vendo esse vídeo, ao Dr. Dick Veiga, nosso professor da disciplina de Fisiologia. E hoje vamos falar sobre visão general da circulação, biofísica da pressão, o flujo e a resistência. Nosso grupo está composto por mim, Mariana Machado, Vitória Padrão, Yari de Brandão, Vera Santos, Leandro Martins e Rocio Cândido. Como sabemos, nosso corpo tem muitas funções fisiológicas importantes e uma delas mais importantes é a circulação sanguínea. E nesse trabalho vamos desenvolver sobre a circulação sanguínea, o fluxo, resistência e a pressão. Vamos falar agora sobre características físicas da circulação. Como já sabemos, a circulação é um sistema cerrado cujo órgão central é o coração, junto com a sangue, que também é as veias, artérias e arteriolas. A função da circulação consiste em atender às necessidades do organismo, haciendo o transporte de nutrientes hasta o tejido do organismo, transportar os produtos de desechos, conduzir as hormonas de uma parte do corpo hasta a outra e manter a homeostase, que é manter o entorno apropriado em todos os líquidos tisulares do organismo. Características físicas da circulação. A circulação está dividida em dois: sistêmica ou periférica e pulmonar. A pulmonar, como vemos aqui, moviliza a sangue do coração hasta os pulmões, transportando sangue desoxigenada a los pulmões para absorver oxígeno e liberar dióxido de carbono, haciendo a sangue oxigenada a regressar ao coração. Já a circulação sistêmica moviliza sangue desde o coração hasta o resto do corpo, enviando a sangue oxigenada às células e permitindo o retorno da sangue desoxigenada ao coração. Como vemos aqui, a circulação pulmonar inicia no ventrículo direito e vai hasta os pulmões. E a circulação sistêmica inicia no ventrículo esquerdo e vai hasta todo o organismo. Os componentes funcionais da circulação é composto por artérias, arteriolas, capilares, vênulas e venas. As artérias transportam a sangue a uma pressão alta, porque a parede das artérias são fortes e fluxos com velocidade mais alta. E as arteriolas controlam os condutores através dos quais se liberam a sangue em os capilares, porque têm paredes musculares fortes que podem cerrar-se por completos, o que podem, ao relaxar-se, dilatar os vasos várias vezes. Isso que pode variar o fluxo sanguíneo. Os capilares fazem intercâmbio entre a sangue e o líquido intersticial. As paredes dos capilares são finas e têm muitos poros capilares diminutos, que são permeáveis à água e outras moléculas pequenas. Vênulas recorrem a sangue nos capilares. E as venas transportam a sangue que vai desde as venas ao coração. Acabamos de falar sobre o volume da sangue em os distintos componentes da circulação. Como vemos nessa imagem, a circulação sistêmica tem 84% de sangue, distribuído em 64% em venas sendo venosos, em 13% nas artérias e 7% em las arteriolas e capilares. Em el coração tem 7% e em pulmão 9%. A superfície transversales e velocidade do fluxo. A superfície transversales das venas é maior que a das artérias,
Como podemos mirar acá nesta tabla, que as venas cavas é de 8 centímetros quadrados e a aorta é de 2,5. A velocidade do fluxo sanguíneo é inversamente proporcional à superfície vascular. Quer dizer, como se a velocidade do fluxo for maior, a superfície vascular vai ser menor. E acá podemos fazer tudo isso com uma equação, sendo que V é a velocidade do fluxo sanguíneo, F é o fluxo sanguíneo e A é a superfície transversal vascular. Em repouso, a velocidade média da aorta é de 33 centímetros por segundo. E o sangue só se queda em los capilares durante 1 hasta 3 segundos. Sin embargo, toda a difusão de los nutrientes electrolíticos tem lugar em esses capilares. Presiones em las distintas porções da circulação. O coração bombeia constantemente a sangue hacia a aorta, e já que o bombeio é pulsátil, a pressão média de este vaso é alta e altera entre 120 mm de mercúrio, a sistólica, e 80 mm de mercúrio, a diastólica. Esse valor é de um adulto sano. Ao atravessar a circulação sistêmica, a pressão média vai caindo hasta chegar a 0 mm de mercúrio em las venas cavas, vaciando-se em la aurícula direita do coração. Agora minha companheira Mariana Machado vai falar. Gracias. Entonces, la función circulatoria es muy compleja, pero existen principios básicos que son muy importantes, que se denominam princípios básicos de la función circulatória. Son 3. O primeiro princípio é que o fluxo sanguíneo em la maioria de los tejidos está controlado segundo sua própria necessidade tisular. O segundo princípio é que o gasto cardíaco é a suma de todos os fluxos de los tejidos. E o terceiro princípio é que a regulação da pressão arterial não depende do controle do gasto cardíaco e não depende do controle do fluxo sanguíneo. Agora eu vou falar de cada princípio. O primeiro princípio. O fluxo sanguíneo em la maioria de los tejidos está controlado segundo sua necessidade tisular. Então, cada tejido controla seu próprio fluxo sanguíneo. Se o tejido está ativo, vai necessitar de mais nutrientes e com isso fluxo sanguíneo maior também. A microvasculatura de cada tejido está sempre vigilando o que necessita esse tejido. Se ele necessita mais nutrientes, vai ocorrer uma vasodilatação em los vasos sanguíneos locais, como miramos acá em o tejido muscular. Se esse tejido muscular necessita de mais nutrientes, vai ocorrer uma vasodilatação em la artéria que hace o controle dele. Quem hace isso? É o dióxido de carbono, que é vasodilatador local. O dióxido de carbono provém de a sangue vai ligar em o tejido, em las células recebem o oxígeno e vai liberar esse dióxido de carbono, que é esse vasodilatador local. Então, esse fluxo sanguíneo pode aumentar 20 a 30 vezes mais que o fluxo de repouso. Isso por causa de essa vasodilatação. O que podemos concluir? Que quanto mais dióxido de carbono tem, maior a vasodilatação e maior vai ser o fluxo sanguíneo. Já o segundo princípio é que o gasto cardíaco é a suma de todos os fluxos locais de los tejidos. Então, o fluxo sanguíneo de todos os tejidos se sumam para ligar hasta o coração por las venas cavas. Tejido muscular, rinhão, encéfalo vão se sumar esse fluxo para ligar ao coração. Isso chamamos de retorno venoso. Então, o coração vai responder
esse retorno venoso. Quanto maior o fluxo que recebe o coração, maior o fluxo sanguíneo que o coração vai expulsar para as artérias. Então, o gasto cardíaco que nosso coração vai ter, vai depender desse retorno venoso que está recebendo. A maior retorno venoso que recebe, maior vai ser o gasto cardíaco. E o terceiro e último princípio é que a regulação da pressão não depende do gasto cardíaco e nem do controle do fluxo sanguíneo. Então, a pressão arterial tem mecanismos especiais dele para seu controle, como reflexo nervioso, que aumenta a força de bomba do coração, como riñón, que segrega hormonas que fazem esse controle da pressão. É o sistema renina, angiotensina, aldosterona do riñón também, que faz com que se controla a pressão. Também existe uma interrelação muito importante entre a pressão, o fluxo e a resistência. Então, o fluxo que atravessa o vaso é determinado por dois fatores. Um é o gradiente de pressão. O que é? É a diferença de pressão em os dois extremos do vaso. Extremo inicial e extremo final. Gradiente de pressão é esta diferença entre os dois extremos. Segundo fator é a resistência vascular. O que é a resistência vascular? São os impedimentos que o fluxo sanguíneo encontra em um vaso. O que pode ser? Um exemplo é o tamanho do vaso. Quanto mais pequeno é o vaso, maior a resistência para passar esse fluxo. Outro exemplo, uma placa de ateroma. Se há uma placa de ateroma em esse vaso, o fluxo vai ter também mais resistência. E esta pode ser a fricção entre o fluxo sanguíneo e a parede do vaso. Aqui está a lei de Ohm. O que faz isso? Essa lei faz com que se pueda calcular o fluxo que passa através desse vaso, onde F é o fluxo sanguíneo, esse aqui é a diferença de pressão e R é a resistência. O que podemos afirmar com isso? Que o fluxo sanguíneo é diretamente proporcional à diferença de pressão e inversamente proporcional à resistência. O que quer dizer isso? Que quanto maior o fluxo que tem em o vaso, maior a diferença de pressão. E quanto maior o fluxo sanguíneo que tem em o vaso, menor vai ser a resistência sanguínea. Agora vou passar para minha companheira Vera seguir a apresentação. Gracias. Bueno, el flujo sanguíneo. ¿Qué es el flujo sanguíneo? Es la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un tiempo determinado. Y eso nosotros expresamos en mililitros por minutos o litros por minutos. Quando hablamos de flujo sanguíneo, temos que saber como funciona el tema del gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es el volumen de sangre bombeado por minuto por cada ventrículo. Entonces, ¿cómo sabemos que un ser humano en reposo tiene una media de 5 litros por minuto en la circulación? Haciendo este cálculo, donde el gasto cardíaco es igual la velocidad de la sangre que entra en el corazón por la frecuencia cardíaca. Entonces, una media en general va a salir 5.400 mililitros por minuto y 5 litros por minuto. Bueno, existen dos tipos de flujo sanguíneo, el laminar o aerodinámico y el turbulento. El laminar, porque en general nuestra circulación es laminar o aerodinámico, porque el flujo se mantiene en nuestro organismo de una forma equilibrada. ¿Y qué es eso?
é quando o flujo sanguíneo mantém o equilíbrio dentro dos vasos largos e lisos. Ele se vai em capa, como podemos observar nesta segunda imagem. Se vai em capa em forma aerodinâmica. E a velocidade do centro é muito maior. Isso forma um perfil parabólico, que seria porque en el borde la velocidad de la sangre es más lenta porque encuentra resistencia. Encuentra, entonces, va a haber esta resistencia mayor que va a tornar que el sangre fluya más lentamente. Y en el centro no va a encontrar resistencia, se va fluindo. Por eso forma este perfil parabólico. Y como vemos en esta tercera imagen, donde muestra un vaso grande, donde el punto central, cada vez más alejado del endotelio del vaso, va a ser más rápido que su borde. En el flujo turbulento, ocurre cuando la velocidad del flujo es demasiado grande, cuando atraviesa una obstrucción, y eso hace con que el flujo sanguíneo se fluye para cualquier lado, tanto transversal como longitudinal. Creo que é mais ou menos o que está passando agora com o tema do coronavírus. A gente está perdida, não sabe o que fazer. ¿Por quê? Porque saiu de sua zona de conforto, não é? Então, nós estamos sempre acostumados a seguir um ritmo e de repente temos que cambiar, não é? E ao fazer este cambio nos deixa um pouco assim, o que vou fazer agora? Bueno, este es lo que pasa con el flujo turbulento. Está perdido, no sabe en cuál dirección irse. Y eso hace con que forme un corriente de torbellino. O sea, estoy perdida. Es eso. Bueno, para saber cómo hacer esa medición, si el flujo va a ser laminar o turbulento, usamos el número de Reynolds, que se utiliza para determinar este flujo. En general, el flujo es 200/400. Eu não sei o que está acontecendo no nosso grupo, mas é uma levantação de mão aqui, que eu não sei se é comigo ou se é com vocês. Com o que está acontecendo, mas tudo bem. Pode falar, estamos em sala, não tem problema, pode comentar se vocês querem alguma coisa. Bueno, como vou fazer para determinar, para encontrar se o flujo será laminar ou turbulento? Uso esta equação, donde o número de Reynolds é igual a velocidade média do flujo, o diâmetro do vaso e também a densidade do vaso dividido todo por la viscosidade. E isso vai me dar se o flujo vai haver turbulência ou não. Então, se esse número estiver acima, por encima de 200/400, em alguns vasos, vai dar turbulência. Em aorta e em artéria pulmonar, por encima de 2000, então vai generar uma grande turbulência, porque, como sabemos, a ejecção do coração, de los ventrículos hacia a aorta é 100 mililitros de mercúrio, 100 mililitros de mercúrio. Então, aqui temos 200/400. Então, neste nível já vai dar a turbulência. Quais são as condições para que haja turbulência em um vaso? Quais são? Como vou saber se vai haver turbulência ou não? Então, eu vou medir a velocidade elevada do flujo. Como está esta velocidade? A natureza pulsátil do número de Reynolds, se está por encima de 400, se está por encima de que valor do número de Reynolds. Isso vai mostrar se vai haver turbulência ou não. O cambio brusco do diâmetro do vaso, ou seja, em caso de vasodilatação e vasoconstricção, isso também vai generar turbulência. E também o diâmetro do vaso de grande calibre. Então, a sangre sai em uma quantidade na aorta que tem grande calibre que vai ocorrer. Muitas vezes pode ocorrer sim esta turbulência. E solamente para citar
que existen dos métodos para medir el flujo sanguíneo. Uno es el electromagnético y el otro el ultrasónico Doppler. Ahora paso para mi compañera Rocío, que va a hablar sobre presión sanguínea. Gracias. Bueno, como estamos hablando bastante sobre la sangre, los vasos sanguíneos, las arterias, vamos a hablar un poquito también de lo que es la presión sanguínea. Y como tal vamos a definir qué significa presión sanguínea. La presión sanguínea es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos, gracias al sistema de bombeo que da el corazón. También esto se mide con milímetros de mercurio, que es un metal líquido de color plata. Cabe acotar también que es muy importante conocer la definición de lo que sería la presión arterial, que es la resistencia que se opone el vaso al distenderse, ya que una vez obtenida esta presión, también directamente obtenemos la presión sanguínea. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez medida la presión arterial, obtenemos la presión sanguínea y viceversa. Entonces, acá tengo un gráfico que quiero comentarles un poquito, que gracias al sistema cardíaco rítmico, nosotros tenemos diferentes oscilaciones durante el día. Como ya bien la compañera mencionó, una presión normal de una persona adulta sana sería una presión de 120-80 milímetros de mercurio. Entonces, si tenemos un volumen de sangre normal, un calibre de vaso normal, tendremos una tensión arterial. Si tenemos un volumen de sangre alto, calibre del vaso sanguíneo normal, tenemos una tensión alta. Y si tenemos un volumen de sangre normal, el calibre del vaso sanguíneo estrecho, vamos a tener una tensión arterial alta. Ya que la única manera de obtener la presión sanguínea es directamente introduciendo un catéter en los vasos, ya no se utiliza eso y obtenemos a través de toma presión, ya que es un procedimiento muy invasivo y muy antiguo, ya no se utiliza, perdón. Entonces, tenemos aquí dos ejemplos para saber cómo se utilizan las medidas de las unidades de medida. Cuando decimos que una presión es de 50 miligramos de mercurio, quiere decir que la fuerza ejercida es suficiente para empujar una columna de mercurio a 50 milímetros en contra de la gravedad. Eso quiere decir que cuando tenemos una presión de 50 milímetros de mercurio, es la fuerza que se utiliza para que éste tenga un empuje y pueda mover esa columna de mercurio a 50 milímetros en contra de la gravedad. Y en modo de conocimiento también tenemos una unidad de medida que es el agua. 1 milímetro de mercurio es igual a una presión de 1,36 centímetros de agua, porque la densidad del mercurio es de 13,6 veces mayor que la del agua. Métodos de alta fidelidad para medir la presión sanguínea. El mercurio, que es excelente para registrar presiones en equilibrio, tiene tal inercia que no es capaz de subir y bajar con rapidez, por lo que este aparato no puede responder a los cambios de presión que se producen más deprisa que un ciclo cada 2 a 3 segundos. A modo de ejemplo tenemos 3 aparatos que se utilizan hasta hoy día. El primero es el esfigmomanómetro de mercurio, que se utilizaba en décadas antiguas. Ahora se están utilizando lo que es el esfigmomanómetro de aire en todos los servicios y también personal, que es el que más fidelidad tiene en los resultados, y el aparato eléctrico, que es la que se utiliza
en la casa, pero no es fidedigno sus resultados. Ahora le voy a pasar el micrófono a la compañera Yari. Gracias. Agora vou falar da resistência ao fluxo sanguíneo. Que é o impedimento que é o fluxo sanguíneo, que há o fluxo sanguíneo em um vaso sanguíneo. Ai, Deus. Espera. É o impedimento ao fluxo sanguíneo em um vaso sanguíneo. Que deve calcular-se de duas formas: determinando o fluxo sanguíneo e diferença de pressão entre os dois pontos do vaso. Para expressar a resistência, se utiliza na unidade física básica, que é centímetros, gramas e segundos. Se pode calcular multiplicando o valor em pru vezes 1,333. Se expressa em uma unidade de resistência periférica, que seria o pru. Resistência vascular periférica e pulmonar total. A velocidade do fluxo sanguíneo em todo o sistema circulatório é igual à velocidade que bombeia o coração. Esse é o mesmo que se pode dizer o gasto cardíaco. O gasto cardíaco em adulto é de 100 milímetros por segundo. A diferença de pressão entre venas e artérias periféricas é de 100 milímetros de mercúrio. Assim sendo, toda resistência periférica total é igual a 1 pru. Que pode ter pode negar 4 pru em uma vasoconstricção e 0,2 pru em uma vasodilatação. Pressão arterial média. No sistema pulmonar, a pressão arterial média é 16 milímetros de mercúrio. Em uma aurícula esquerda é de 2 milímetros de mercúrio, tendo como diferença neta de 14 milímetros de mercúrio. Quando se tem um gasto cardíaco normal de 100 milímetros por segundo, a resistência vascular pulmonar é de 0,14 pru. Conductância. O que é a conductância? Conductância é a medição do fluxo sanguíneo através de um vaso sanguíneo para dar uma diferença de pressão específica. Elas se medem milímetros por segundo por milímetros de mercúrio. Isso é a inversa da resistência. Acá temos um exemplo, que seria assim, que ocorre quando a conductância varia muito quando ocorrem pequenos cambios em o diâmetro do vaso, que provocam aumento em uma proporção de 4 vezes mais, sendo que o diâmetro aumenta. Aqui, por exemplo, temos o 4, que quedará em uma proporção elevada à quarta, que quedará em 256 milímetros por minuto. Acá é outro exemplo que quando o diâmetro está em 1, que quando queda em uma proporção pela quarta, que vai quedar em 1 milímetro por minuto. Lei de Poiseuille está expressada em uma seguinte equação, que é F é a velocidade do fluxo, que é π vezes diferença de pressão, vezes rádio elevado a uma quarta potência, e a por dividida por 8 vezes viscosidade da sangue e vezes a longitude do vaso. Se nota que a velocidade do fluxo é diretamente proporcional ao rádio elevado à quarta potência. E 2/3 da resistência sistêmica ao fluxo sanguíneo se deve às arteriolas pequenas, que podem aumentar 4 vezes. As arteriolas fazem um grande controle sobre a quantidade de fluxo sanguíneo que recebe todos os tecidos. Resistência ao fluxo sanguíneo em circuitos vasculares. A sangue que bombeia o coração flui desde a parte mais de pressão alta até a baixa, através de muitos vasos sanguíneos dispostos em série e paralelos. Em série, a resistência total será igual à soma de cada resistência de cada vaso. Exemplos: artérias, arteriolas, vasos,
venas, vênulas e capilares. Vasos não. Em paralelo, la inversa de la total é igual a la suma de la inversa de cada vaso, como está acá. La conductância total del flujo sanguíneo é a suma de la conductância de cada via paralela, como está representado acá. E agora vou deixar que meu companheiro Leandro explique. Bueno, yo voy a hablar sobre el efecto del hematocrito y la viscosidad sobre la resistencia y flujo. Bueno, la viscosidad es todo estado que se encontra en un líquido. Y cuando hay mayor viscosidad, siempre es menor el flujo en la sangre. Y la viscosidad de la sangre es siempre 3 veces mayor que del agua. Isso ocorre por la gran cantidad de eritrocitos, que são responsáveis por transportar oxígeno hacia la sangre. E os eritrocitos se unem junto a hematocrito. Hematocrito, então, é a proporção de la sangre composta por eritrocitos. Acá se pode mirar um exemplo de paciente que tem seu nível de 40, que são as células compostas que são as células. E então, se acá tem em nível de 40, significa que 40% de isso são as células, que é hematocrito, e todo o resto é plasma, que é 60%. E acá se pode mirar também esta outra imagem que tem os glóbulos blancos, rojos e plaquetas, que são as células compostas em la sangre. Então, quanto maior seja a porcentagem de células, quer dizer, quanto maior seja os hematocritos, maior é a viscosidade, que se resulta em um fluxo sanguíneo. E os valores normais, que em homem é de 42 e em la mulher é de 38. Acá também tem um exame desse, que são 3 pacientes. Um paciente que tem como 40, que é um valor normal de hematocrito, de 10 a 20, que é quando paciente está com anemia, e paciente que tem policitemia, que ocorre de 60 a 70. Então, a policitemia ocorre em pessoas que vivem aí em lugares elevados sobre o nível de mar, ou então em pessoas que já nascem com isso, que são casos genéticos. E acá se pode mirar um gráfico que acá, quanto maior seja hematocrito e maior seja a viscosidade em la sangre total sempre vai aumentar. Ele pode chegar a 7 a 8 vezes mais. Agora, vou falar sobre efeitos da pressão sobre a resistência vascular e o fluxo sanguíneo tisular. A autorregulação do fluxo sanguíneo é o nome dado à capacidade de cada tecido de ajustar sua resistência vascular e manter um fluxo normal. Durante os cambios em la pressão arterial, entre aproximadamente 70 e 175 milímetros de mercúrio. E isso faz com que atenue o efeito da pressão arterial em el fluxo sanguíneo total tisular. O efeito da pressão arterial sobre o fluxo sanguíneo em muitos tecidos suele ser bastante menor de lo que poderia esperar. E, de modo inverso, com as reduções em la pressão arterial, a resistência vascular se reduz com rapidez em la maioria dos tecidos e o fluxo sanguíneo se mantém a uma velocidade relativamente constante. E em la maioria dos tecidos, os cambios em el fluxo sanguíneo raras vezes duram mais de umas horas, incluso quando aumenta a pressão arterial ou se mantém em níveis aumentados de vasoconstrictores.
E o motivo da resistência constante do fluxo sanguíneo é que os mecanismos autorreguladores locais de cada tecido terminam para proporcionar um fluxo sanguíneo que resulta apropriando para a necessidade de cada tecido. Acá tem a lista de referência onde sacamos o desenvolvimento de nosso trabalho. Bem, e assim terminamos a apresentação de nosso tema. Ojalá todos hayan entendido. Profe, queremos te dar muchísimas gracias por esta oportunidade, não é? E dizer força, e força também a nossos companheiros, a todos que estão vendo este vídeo. Estamos passando sim por uma fase bem difícil, pero juntos podemos mais. Então, todos juntos, quedándote em casa sempre. Gracias! Escrevi e dá-lhe me gusta.